Não importa a época, a década em que estudamos. Quando pensamos no tempo de escola, vem aquela lembrança do professor ou da professora. Muitos deles ficam registrados para sempre em nossa memória e em fotografias, e passam a fazer parte da nossa história. Numa escola como o Instituto Militar de Engenharia, com seus 229 anos de existência, não dá para imaginar que não faltam professores, memórias, histórias. Talvez faltem ilustrações da época ou fotos de cada um deles, uma falta compensada com raridades preservadas. E andando pelos corredores do IME, temos a certeza da importância desses professores, eternizados nas paredes do Instituto. Nomes que nos recebem na entrada de muitas salas onde eles ensinaram e prepararam os jovens. Foram professores separados por décadas, cada um com sua importância na formação dos engenheiros para o Exército e para a sociedade. Nomes como o do professor Helmut Theodor Schreyer, nascido na Alemanha em 1912. Ele foi um dos pioneiros em projetos de calculadoras baseadas na época em válvulas e que se aprofundou nos estudos até criar um protótipo do computador. Em seu país natal e ao lado de Konrad Zuse, um dos pioneiros na área e que apareceu ao lado dele nesta foto, os dois criaram o Z3, a primeira máquina de computação totalmente automática e programável do mundo. Convidado pelo governo brasileiro, Schreyer veio para o Brasil em 1949. A partir de 1952, se tornou professor da Escola Técnica do Exército, que depois se tornaria Instituto Militar de Engenharia. E foi nesta sala que o professor Schreyer e seus alunos criaram o Lourinha, primeiro computador do Brasil. Outros nomes ilustres compõem esta verdadeira galeria de professores. É o caso do professor Frank Schaeffer, nascido em Belo Horizonte em 1917. Ele estudou na Escola Politécnica de Viena, na Áustria, Belas Artes na França e Engenharia no Brasil. Foi professor do IME de desenho técnico por mais de 50 anos. Foram várias gerações de engenheiros militares formados pelo professor Schaeffer. Um artista nato, cujas obras podem ser vistas pelo IME ou em exposições. E os grandes nomes do IME não param por aí. Em 1938, foi a vez do professor Ademar da Cunha Fonseca ser admitido na Escola Técnica do Exército. Ele publicou vários livros amplamente utilizados nos cursos de engenharia de muitas escolas pelo país. O mesmo fez o professor Archibald Joseph McIntyre, que apesar do nome era mineiro, nascido em 1920 em Morro Velho. Engenheiro elétrico e civil, foi docente nas duas especialidades, publicou diversos trabalhos e teve livros consagrados junto a profissionais das duas áreas. E uma professora também se eternizou na memória do IME. Glória Lúcia de Moura Alves, nasceu em 1955, dedicou 16 anos de sua vida aos alunos do curso básico do IME. Graduada em matemática, mestre em ciências na área de matemática pura, doutora em sistemas e computação, a professora Glória deixou sua marca e sua contribuição com os estudos sobre ensino à distância. Professores militares também conquistaram seus espaços, alguns deles com ar de história épica, como a do general Arthur Guaraná de Barros. Uma história que começou muito antes do dia em que viu seu nome nas paredes do Salão Nobre como aluno e então capitão Arthur Guaraná de Barros, formado na turma de 1949. Ele nasceu em 1917 em Aracaju, foi declarado aspirante a oficial da Arma de Infantaria em dezembro de 1938 pela Escola Militar de Realengo. Na Segunda Grande Guerra, atuou nos campos de batalha da Itália como oficial de informação do Regimento Sampaio. Por seu heroísmo em batalha, recebeu as medalhas de guerra e da Cruz de Combate. De volta ao Brasil, cursou a Escola Técnica do Exército e, em 1949, concluiu a graduação em Engenharia Química.
Logo começou a lecionar e continuou a se dedicar ao magistério na Escola Técnica do Exército por mais de 2 décadas depois de ir para a reserva. Já o nome do Coronel Alcione, professor por 16 anos do IME, foi fundamental nos estudos de engenharia elétrica no Brasil. Um deles foi a participação na especificação do sistema PAU-M de TV a cores no país. Ou seja, com o trabalho do Coronel Alcione, o brasileiro pôde ver pela primeira vez a TV com imagem colorida. Estes foram apenas alguns dos muitos professores que passaram ou que estão hoje no IME, ajudando a manter a tradição de excelência e construindo sua própria história. Através de cada um deles, podemos contar a história do IME e até mesmo parte da história do Brasil. Lá estavam os professores do IME participando da construção da hidrelétrica de Itaipu, no Programa Espacial Brasileiro, no projeto ou na construção de rodovias, ferrovias, no desenvolvimento da argila calcinada para uso na região amazônica, na geração de energia com geradores de pequeno porte, na criação de muitas instituições, dentre outros feitos. E mais do que isso, cada professor está dando continuidade à história do Instituto Militar de Engenharia e formando os engenheiros para o Exército e para a sociedade. Cada professor de ontem, hoje e de amanhã é especial e vai sempre habitar as lembranças e aflorar a gratidão.